Na linha conosco, a partir de agora, está o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, muito obrigada por atender mais uma vez aqui a Band News FM. Paulo, à disposição de vocês. Agora sim? Agora a gente tem o som. Pois não, secretário, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com você, Sheila, e com o Ivan. Secretário, vamos atualizar aqui os números a respeito da pandemia em São Paulo. A gente está na expectativa para hoje. Em relação ao anúncio do governo do estado, há uma expectativa, uma previsão de eventualmente o governador anunciar medidas mais restritivas por causa do aumento no número de casos de coronavírus, no número de internações também e na pressão sobre o sistema hospitalar. Qual é o retrato de momento na capital paulista? Bom, na cidade de São Paulo nós temos sim uma elevação do número das notificações de novos casos na cidade, sobretudo na população de jovens adultos entre 20 e 45 anos. Não são, evidentemente, aqueles que acabam precisando de um leito de enfermaria e de UTI. Para vocês terem uma ideia, a faixa de idosos acima de 60 anos que necessitam de um leito é 4 vezes maior do que a faixa de idade entre 20 e 45 anos. E também os idosos que vão a óbito são 10 vezes mais do que essa faixa etária que hoje circula na cidade, nos bares da Vila Madalena, nos pancadões da periferia, enfim, nas praias, que se contaminam, vão para casa e contaminam toda a família. Nós temos hoje um nível de ocupação de 71% na taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital e de 65% na taxa de ocupação dos leitos de enfermaria. Nós vamos aguardar as medidas que o Comitê de Contingência e o Governo do Estado deverão anunciar para que a gente possa exatamente, a cidade de São Paulo, que está dentro da região metropolitana, ter uma articulação conjunta, né? Não adianta muito tomarmos uma atitude e fazermos uma ação isolada, na medida que a cidade de São Paulo está profundamente conurbada com mais 35 municípios. O senhor diria que é o pior momento, secretário, da capital em relação a números de internação e tudo? O senhor, em outras entrevistas, chegou a sempre fala, né, do êxodo, né, que São Paulo, a capital paulista, absorve muita demanda de outras cidades e tudo. E o que a gente tem visto em outras cidades é que os leitos de UTI estão acabando, né? Então isso não pode gerar um efeito também e acabar, enfim, de alguma forma prejudicando também o atendimento aqui na capital paulista? Como é que o senhor vê essa situação? Para você ter uma ideia, Ivan, hoje 23% dos leitos ocupados de UTI na cidade são de pessoas não residentes na cidade. Houve um aumento muito grande de casos, as novas variantes estão circulando em todo o país, estão circulando em todo o estado de São Paulo. Houve um aumento muito grande de casos de internações na região, no interior do estado, que já não dispõe mais de leitos, né? E, obviamente, acaba havendo uma pressão do interior da região metropolitana nesses leitos da capital. O momento mais difícil da pandemia foi, sem dúvida nenhuma, junho, julho, agosto do ano passado, tanto em relação ao número de casos, mas as internações. Nós chegamos a um nível de ocupação de 94% nos leitos de UTI na cidade e também de óbitos, né? As internações, inclusive hoje, tanto de enfermaria como de UTI, por uma série de aspectos, os nossos hospitais estão mais equipados, nossos profissionais de saúde sabem no manejo da doença, lidar mais com a doença, os nossos pacientes estão monitorados pelas nossas unidades básicas de saúde, quer dizer, a pessoa com sintoma vai numa unidade, a gente testa, se ela testar positiva, a gente vai e testa a família inteira, enfim. Hoje nós temos, sim, uma elevação de número de casos, mas que não reflete a mesma pressão de internações que tivemos e, sobretudo, estamos muito longe da questão de óbitos. A média móvel de 7 dias nos óbitos na capital é de 20 óbitos, né? E quando lá atrás, no pico da pandemia em junho, foi de 121 óbitos na média móvel de 7 dias. Então, hoje a atenção toda é exatamente em função desses novos casos notificados, nessa faixa etária que circula hoje de forma ampla na cidade, que, como eu disse aqui, entre 20 e 45 anos, nós precisamos ficar muito atentos e, evidentemente, orientar a população da necessidade do distanciamento social, do uso da máscara, até que todo mundo, sobretudo os idosos, estejam vacinados. Bom, então há um aumento de números, mas não da pressão no sistema, em resumo, né, secretário? Isso. Tá.
Eu queria saber do senhor, como é que o senhor enxerga essa possibilidade que está sendo aventada e que outras cidades estão adotando também como uma medida para conter a circulação do vírus, também em relação a novas cepas, que é desse toque de recolher durante a madrugada. Do ponto de vista técnico, né, a gente ainda não sabe se será esse o anúncio do governo de São Paulo, mas de um ponto de vista mais técnico, em que isso poderia contribuir para melhorar a situação em relação à circulação do vírus, em relação ao contágio da Covid-19? Olha, sob o ponto de vista técnico, evidentemente, como eu disse aqui, a maior notificação que nós temos dos novos casos é entre jovens adultos de entre 20 e 45 anos, que exatamente são essas pessoas que, sobretudo, estão circulando em bares à noite, né, aqui na cidade, também em pancadões na periferia. Então, a preocupação é exatamente alertar, comunicar essa faixa da população, que é muito importante que, nesse momento, ela não circule, né, dessa forma imprudente, sem uso de máscara, sem nenhum distanciamento. Então, acho que essa é a primeira intenção, o primeiro objetivo a ser alcançado, porque é exatamente este jovem que hoje mais transmite, mais se contamina, e é o que mais transmite para aquela faixa da população que sofre mais com a pandemia, que é o idoso acima de 60 anos. Então, isso poderia ter um reflexo positivo na transmissibilidade da doença nessa faixa etária. Eu pergunto isso porque, assim, na teoria, esse tipo de aglomeração já deveria ser coibido, já é proibido, com toque de recolher ou sem toque de recolher. Não é para funcionar bar de madrugada, não é para funcionar restaurante de madrugada, não é para ter pancadão, não é para ter festa clandestina. E é por isso que eu tô querendo entender um pouco melhor do ponto de vista técnico. De novo, ainda que não seja essa, ainda não temos a certeza de que essa será a decisão do governo de São Paulo, mas o senhor não enxerga outro tipo de ação que poderia ser tomada nesse sentido? Porque na teoria tudo isso que o senhor falou já deveria ser proibido, né, e coibido pelas autoridades. As medidas elas têm que ser adotadas, Ivan, exatamente para que elas tenham aderência e adesão da sociedade. O ano passado, no ápice da pandemia, quando a gente fez as medidas de isolamento, nós tivemos uma adesão na cidade de São Paulo, durante 42 dias, de 8 milhões de pessoas que deixaram de circular. Então, é esse processo, né, contínuo, educativo, sanitário, que você precisa colocar em relação à realidade e o quadro da pandemia no momento. Depois, nós fomos flexibilizando em função de que a pandemia foi regredindo em São Paulo e em todo o país, e depois, como aconteceu no resto do mundo, voltou a essa incidência, sobretudo a partir do mês de dezembro. A outra coisa é a eficácia na fiscalização, né? Um toque de recolher, evidentemente, o poder de polícia, quem tem é o Estado. Quem tem a condição de exercitar e de fiscalizar todo esse processo, né, é o Estado, que exatamente detém o poder de polícia, né? Nós, da vigilância sanitária, o que temos feito durante todos os finais de semana, fechado aí bares, eventualmente essas festas clandestinas, né, numa ação conjunta com outros órgãos da prefeitura e também do Estado, na periferia, tentar combater os pancadões, que reúnem aí às vezes milhares de jovens, e fazer um processo, né, de conscientização dessas medidas, para que tenha, volto a dizer, aderência, adesão, conscientização por parte da sociedade. Hoje, só a ação do poder público, ela é extremamente limitada no sentido do combate à pandemia. Se nós não tivermos esse tipo de colaboração e de adesão, sem dúvida nenhuma, você pode abrir leitos e que os leitos vão ser ocupados continuamente. Uhum. Secretário, estou aqui de olho nas perguntas dos nossos ouvintes e boa parte deles quer saber mais sobre a xepa da vacina, né? Aquelas vacinas que sobram nos postos de vacinação e que têm sido aplicadas em idosos de outras faixas etárias ao final ali do expediente. Então, muita gente perguntando se há unidades básicas de saúde específicas, se há algum horário específico, se é para um grupo específico, se quem tem comorbidades pode também buscar essa xepa da vacina. Explica um pouquinho melhor para a gente como tem funcionado essa xepa da vacina e onde exatamente, secretário.
Olha, Sheila, primeiro dizer que o grande desafio nosso é ter a vacina, né? O ano passado, para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, em 20 dias, vacinou 5 milhões de pessoas em 20 dias no H1N1, na vacina da gripe, né? Se nós tivermos vacina, a cidade tem estrutura para vacinar em massa, né, um grande contingente da população. Segundo, nós fizemos, nesse processo de vacinação, primeiro com os idosos acima de 95 anos, agora entre 85 e 90, nós fizemos o quê? Os profissionais de saúde, a população indígena. Nós temos o cadastro de todas essas pessoas em cada unidade de saúde que tem exatamente o seu cadastro no SUS, né? Então, o que nós fazemos? Nós, primeiro, hoje, nós estamos administrando as vacinas, que são nos frascos de 10 doses, no início do dia, para que no final do dia a gente fique apenas com os frascos de uma dose, para exatamente sobrar a menor quantidade possível de doses. Quando sobram as doses, primeiro que elas são muito pequenas, né? Mas o que a gente fez? Nós chamamos os idosos acima de 60 anos e também os profissionais de saúde, que nós temos cadastro no território, nós temos tudo cadastrado. A pessoa não precisa ir na unidade de saúde. Agora, acontece que em várias regiões da cidade, além daquela pessoa que é SUS dependente, nós temos as pessoas que não estão no SUS e que têm o mesmo direito, né, de poderem entrar numa fila de uma dose remanescente. Por isso que nós pedimos para que essas pessoas que não são SUS dependentes, elas ligam para a unidade de saúde, eventualmente vão na unidade de saúde. Acho que a gente vai ter que interromper para tentar restabelecer o contato com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui. Não, realmente não dá para a gente compreender o que diz agora o secretário Edson Aparecido, infelizmente, né? Ele estava no meio da explicação a respeito da xepa da vacina, com essa recomendação, porque as unidades básicas de saúde já têm um cadastro para aquelas pessoas que já foram lá alguma vez, se utilizaram dos serviços da unidade básica de saúde. Então, as unidades têm montado listas de espera, digamos assim, né, para evitar o desperdício das vacinas contra a Covid-19. Pessoas acima de 60 anos de idade podem fazer esse cadastro na UBS mais próxima de onde mora. Pode ser por telefone, pode ser presencialmente, enfim. E aí as pessoas acabam sendo chamadas caso haja doses excedentes. O secretário falou, primeiro a gente precisa ter vacina para então falar sobre a xepa da vacina. Secretário, o senhor estava no meio da explicação quando a nossa conexão piorou, então vou pedir aqui para o senhor retomar, por gentileza. Exato. Então, o que nós fazemos? Nós, ao final do dia, sobrando, então, essas doses remanescentes, nós entramos em contato com o idoso acima de 60 anos e pedimos, então, que ele vá até a unidade de saúde. Ele não precisa ir na unidade de saúde e ficar esperando, porque a gente só vai chamar exatamente se essa dose ela estiver disponível. E nós abrimos, então, esse cadastro, porque nós temos pessoas que não são SUS dependentes, né, que nunca passaram pelo SUS, mas são idosos, têm comorbidades, né, e estão, sobretudo, dentro da faixa etária estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização, que é acima de 60 anos. Então, esse mecanismo tem dado certo. Se, eventualmente, o idoso que chegou o seu momento de ser vacinado numa dose remanescente, não pudesse deslocar, a nossa equipe de saúde vai até a casa da pessoa, vacina ela na sua residência, mas sempre é dessa maneira. A equipe de saúde, a unidade básica, chama a pessoa para se dirigir até a nossa unidade. Bom, muito bem. Enfim, tem muita gente aqui, secretário, isso também já foi material para reportagem nossa, falando sobre dificuldade de entrar em contato com algumas UBSs. Outra ouvinte aqui que disse que ligou, mas a UBS disse que era para ela ir presencialmente, quer dizer, essa orientação não existe, né? Ela pode fazer isso por telefone, lá, UBS Maria Cecília, lá da Brasilândia, falaram para ela, para nosso ouvinte aqui, que tem que ser pessoalmente, mas aí ela não quer ir por causa da aglomeração. De qualquer forma, a orientação é essa, então, né? Telefone, cadastro e paciência, né?
Enquanto nós, infelizmente, o que nós temos no país hoje é falta de vacina, não se tem a vacina. Capacidade de vacinar nós temos, né? Tanto é que o município de São Paulo, nós estamos conseguindo vacinar todos os grupos que estão dentro do Plano Nacional de Imunização, sobretudo os idosos, os profissionais de saúde. Continuamos com a vacina, devemos agora, no dia 1º, entrar na vacinação entre 80 e 85 anos. Nós precisamos, evidentemente, a pessoa às vezes pode se cadastrar por telefone, mas quando ela for chamada, ela tem que levar, primeiro, um comprovante de residência para provar que é do bairro, e segundo, um documento para provar que tem mais de 60 anos. Por isso que, às vezes, né, ir pessoalmente no final do dia, você entrega a documentação. Mas sempre é o nosso profissional de saúde que vai entrar em contato, que vai chamar a pessoa se houver a dose remanescente. O grande esforço que nós estamos fazendo hoje aqui, e com a medida ontem do Supremo Tribunal Federal de autorizar municípios e governos de estado a adquirirem a vacina, também é um passo importante. Hoje o grande desafio do país é ter mais vacina, porque capacidade de vacinar a cidade de São Paulo tem. Muito bem. Bom, a gente conversou aqui no Band News São Paulo com o secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, falando um pouco sobre a xepa da vacina, essa questão também da possível, né, um possível endurecimento das medidas de restrição que serão anunciadas logo mais pelo governador João Dória em coletiva de imprensa. Secretário, muito obrigado, viu, por atender mais uma vez aqui a Band News e a atenção aqui com o nosso ouvinte. Obrigado, Ivan. Obrigado, Sheila. Obrigada.